Oi, leitores! Hoje eu vim responder uma tagzinha literária e eu sempre acho que respondendo tag é a melhor forma de vocês me conhecerem, meus gostos e meus hábitos de leitura. E faz tempo que eu não respondo uma, então eu vim com a tag do leitor emotivo. Como sempre, eu vou deixar o link do vídeo que eu conheci a tag aqui embaixo na descrição, mas não só esse link, porque temos novidade. Eu estou com uma espécie de brechó literário lá no site da Shopee, vendendo por no máximo R$ 20 os meus livros seminovos. São livros super conservadinhos e eu vou estar sempre atualizando e inserindo mais livros novos com o tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso alguém aí tenha o interesse de dar uma olhadinha lá no meu brechó e comprar algum livrinho. Vamos então para a primeira pergunta, que é: você se considera um leitor emotivo? A gente já começa com essa pergunta que tem uma resposta um pouquinho complexa, porque a resposta é sim, porém depende. Eu não sou muito de chorar com livros, na verdade é bem raro. E a última vez que isso aconteceu foi com o livro Nasci para Brilhar, mas somente porque é a história de uma adolescente gorda, então ela passa por algumas coisas que eu já passei e ouvi, então gatilhou alguns traumas. E eu comecei esse livro chorando muito e eu terminei ele chorando muito, é maravilhoso. Chorar mesmo é raro, mas me emocionar, do tipo encher os olhos, acontece comigo até assistindo o programa de competição. Se eu conseguir me conectar com os personagens e com a história, óbvio que o autor ou a autora tem grande responsabilidade nisso. Tem alguns que têm o talento de fazer a gente se envolver fácil, com outros é um pouquinho mais complicadinho, mas se eu conseguir me importar e me conectar com o que eu tô lendo, com certeza eu me emociono fácil, mas não é algo que acontece com frequência não. 2. Você define as suas TBRs e segue elas? Para quem não sabe, TBR é To Be Read, é uma lista mensal que a maioria dos leitores fazem para seguir como uma meta de leituras. E eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso no meu vídeo que eu pretendo fazer mostrando pra vocês, falando um pouco sobre como que é meus gostos e meus hábitos e costumes durante minhas leituras, mas não, eu não sigo nenhuma meta de leitura. Eu sou uma pessoa muito de humor e de energia mental, então quando eu estou sem nenhuma leitura atual, eu paro e me pergunto: que tipo de ambiente você quer que sua mente entre agora? Tá a fim de ler um caso complexo de investigação? Ou passar inveja lendo sobre algum casal fofinho? Eu sou muito de momento, então metas de leituras pré-determinadas não funcionam comigo. 3. Os livros afetam você emocionalmente? O clima de um livro passa pra você? Com toda certeza, eu sempre me abro muito pra uma história nova. Sempre tô disposta a entrar de cabeça naquela história e na mente dos personagens, então sim. Principalmente se o livro for bem escrito, ele consegue sim me afetar emocionalmente e mentalmente, e isso é uma das melhores coisas sobre ler pra mim, porque a mais triste é quando o livro não te faz sentir nada. Então assim, me faça rir ou me gatilhe coisas ou me faça odiar, mas me faça sentir alguma coisa lendo. Eu quero sempre me lembrar daquela leitura, positivamente ou negativamente, não importa, mas assim, a pior coisa pra mim é o meio termo. 4. Você lê quando tá triste? Eu sou uma pessoa depressiva. E assim, eu não tô sempre em estado depressivo porque eu luto muito para não estar sempre, mas eu tenho períodos que vai e volta. Então, na maioria dos dias, eu estou triste ou desanimada, mas eu tô lendo. Se eu tô com raiva, eu tô lendo. Se eu tô contente, eu tô lendo. Eu não tenho humor perfeito para leitura, então sim, eu leio quando eu tô triste. 5. Na maioria das vezes, você usa a leitura como escape, como aprendizado ou para pensar de forma crítica? Com toda certeza, pros 3. Eu entrei em depressão profunda em 2013, no nível de não conseguir sair de casa. E nas vezes que eu criava coragem para sair, os ataques de pânico eram fortíssimos. Foi no ano seguinte que eu comecei a ler e ler e ler, e era meu escape, era o meu refúgio daquela realidade. Eu nunca tive ajuda profissional, então eu, com toda certeza, hoje eu posso dizer que os livros me salvaram, e até hoje é o meu melhor escape, sempre vai ser. E pensar de forma crítica é uma coisa que acaba naturalmente acontecendo quando você cria um canal ou algum meio para falar sobre livros, principalmente se você sabe que vai ler e depois vai ter que listar os pontos negativos e positivos da sua leitura para depois fazer uma resenha sobre ele. O BookTube me fez ter esse olhar mais crítico para os meus livros e me fez
ter um senso crítico maior na hora de dar as minhas estrelinhas. E hoje eu consigo enxergar problemas na construção de uma história ou na construção de personagens que para uma pessoa que lê somente às vezes por prazer passaria batido, por exemplo. E aprendizado é aquela coisa, né? Tudo nessa vida, até as coisas mais simples, até as coisas menos óbvias, se você conseguir olhar para aquilo da melhor perspectiva possível, dá para transformar em aprendizado. Até mesmo histórias de pessoas imperfeitas e fictícias. 6. Qual livro te fez rir muito? Tipo, alto mesmo. Me emocionar é mais fácil do que me fazer rir, hoje em dia. No caso, livros, porque se for pessoas, é nenhum dos dois. É meio dificilzinho eu rir com livros, mas eu ri bastante com a Sky, de Nasci Pra Brilhar. Eu ri bastante com uma das minhas leituras finalizadas mais recentes, que foi Acorda Pra Vida, Chloe Brown. Aliás, o próximo vídeo do canal é a minha resenha dele. Eu ri muito com a Agatha de Achados e Perdidos, porque ela é uma idosa rabugenta e eu sou uma idosa rabugenta. A maioria dos livros que eu leio é thriller ou é drama, então é meio dificilzinho rir, apesar de que rir é, nessa existência, a minha coisa favorita da vida, mesmo que ultimamente tá difícil. 7. Qual livro fez você chorar? Ou se você não chora, qual livro mexeu com você? Eu não vou citar Nasci Pra Brilhar pela terceira vez, então eu vou escolher um livro que na minha memória foi o livro que eu mais chorei lendo. Mas assim, chorar mesmo. Que foi com Uma Curva no Tempo. E eu acho que se eu relesse esse livro hoje, eu com toda certeza iria me emocionar muito, porque a história desse livro é a coisa mais linda. Porém, na época que eu li, eu tava completamente imersa em depressão. E, gente, querendo ou não, afeta muito. Por isso que é extremamente importante a gente ter cuidado com gatilhos em livro. E eu acho que qualquer drama naquela época iria me atingir muito. Eu simplesmente terminei a leitura, fechei o livro e comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar muito, muito, como se eu tivesse caído de um lugar muito alto. Não tirando o mérito desse livro maravilhoso, porque é um livro maravilhoso, mas em 2015, naquele estado que eu tava, eu acho que me atingiu bem mais, eu acho assim, sabe? Emocionalmente e tal. E é isso. 8. Qual livro que você nem sabe como se sentiu a respeito? Gente, foi quando eu terminei a leitura de Verity. Eu fiquei bugada por dias. Sem exagero. Esse livro é uma experiência, de verdade. A doideira que a Colleen constrói aqui e o tanto que você vai se envolvendo sem nem perceber. Quando você se dá conta, você só tá parando de ler lá na última página, porque você precisa saber o que vai acontecer. E quando eu terminei ele, eu fiquei tão em transe, tão sem saber o que achar, que nota que eu iria dar. Eu só sabia que eu queria sair na rua panfletando Verity. E esse livro é um choque, e já tem minha resenha dele aqui no canal. Eu finalmente soube o que falar dele, eu finalmente soube qual nota que eu iria dar pra ele. E tá aqui nos cards, caso alguém se interesse. 9. Você se sente melhor lendo num dia ensolarado ou num dia nublado? Na verdade, eu acho que depende muito da vibe do livro. Ler um livro triste ou pesado num dia nublado, eu acho que me deixaria melancólica, mais do que eu já sou. Ler um livro leve ou engraçado num dia nublado, eu acho que seria o equilíbrio perfeito. Mas no geral, o clima do dia não me afeta muito pra ler, apesar de que eu adoro dias nublados. Antes de ir para as duas últimas categorias, eu queria muito pedir para vocês seguirem o @feitaleitora lá no Instagram, que eu tô precisando muito do apoio de vocês por lá também. E eu tô sempre postando minhas leituras atuais e eu aviso sempre por lá quando tem conteúdo novo aqui no YouTube, e sejam super bem-vindos, inclusive para falarem comigo. E claro, para você se inscrever aqui no canal, caso ainda você não foi inscrito, e você vai estar me ajudando a chegar na minha meta de 1000 inscritos até o fim desse ano de 2021. E para você que já me acompanha, muito obrigada. E se puder, compartilhe esse canalzinho para os seus amigos leitores, e você vai estar fazendo uma booktuber super feliz. 10. Você normalmente cria um clima para ler, com música, luz e etc? Esse é outro ponto que eu quero detalhar mais no meu vídeo de hábitos de leituras que vem aí. Mas assim, eu moro na capital de São Paulo
que eu detesto. E pra piorar, eu moro numa avenida, então assim, o barulho é praticamente 20 horas por dia. E o que eu faço? Eu uso tampões de ouvido, aquelas esponjinhas que dão em avião. E por cima deles eu coloco o meu fone com um lo-fi tocando bem baixinho. E ajuda. Esse é o meu ritual diário de leitura, basicamente. Última categoria, 11. Você consegue pular de um livro para outro ou você precisa de um tempo para refletir entre eles? Geralmente eu costumo demorar cerca de 1 ou 2 dias no máximo para refletir sobre o que eu li, sobre a minha nota final e essas coisas. E com o BookTube é algo que eu realmente preciso fazer para poder pensar em tudo que eu li e nos pontos negativos e positivos para construir depois a minha resenha. Então eu raramente começo uma próxima leitura no dia seguinte que eu terminei meu livro atual. Geralmente eu demoro no máximo aí uns 2 dias. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Apesar desse clima um pouquinho depressivo, mas essa sou eu, aconteceu comigo, acontece até hoje e eu acho importante não tentar esconder ou sei lá, evitar falar sobre ou coisa do tipo, principalmente porque foi através da depressão que eu comecei essa minha paixão, esse meu amor por livros. Eles me salvaram e me salvam de mim mesma até hoje. Por favor, antes de você ir pro próximo vídeo, avalie esse aqui pra mim. Custa menos de um minutinho pra você, mas pra mim é importantíssimo. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo do canal, que sai domingo que vem. Domingo que vem. E ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!